Oi. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? 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 Glória a Deus. Queria convidar as crianças aqui presentes a irem para as suas classes. Que Deus as abençoe grandemente, que aprendam profundamente da palavra do Senhor. E aos demais irmãos, eu quero convidar você a nesse momento curvar a sua cabeça, se concentrar com o Pai, para nós fazermos mais uma oração ao Senhor. Em casa a gente conversa. Oramos. Querido Deus, amado Pai, enquanto nós te adorávamos, Senhor, eu lembrei de um homem que há muito tempo atrás, tendo deficiência visual, Senhor, clamou pelo teu Filho, Jesus Cristo, que estava aqui na terra, Senhor, que estava passando bem perto dele, e ali ele viu uma oportunidade de clamar ao Senhor. Pai, nós que estamos aqui essa noite, talvez não sejamos cegos fisicamente, mas certamente, Senhor, somos necessitados, como aquele homem também era. Por isso, Pai, neste momento, nós clamamos que nem ele clamou, e nós dizemos: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos necessitados, Pai. Nós cremos que a solução para os nossos problemas não está em nós mesmos. Não somos autossuficientes, Pai. Somos dependentes totalmente do Senhor. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós que aqui chegamos, só o Senhor sabe como. As lutas que cada um de nós teve que enfrentar, Senhor, para chegar até aqui. Talvez alguns neste momento estão até com desejo, Pai, de saírem deste lugar, angustiados como estão, Pai. Mas eu peço que o Senhor, que conforta os corações, conforte o coração de todos nós que aqui estamos. Que o Senhor fale dentro de nós, Pai, acerca do teu amor, acerca do teu cuidado, acerca da tua direção nas nossas vidas. E que o Senhor não nos deixe sair com o coração da mesma maneira como nós entramos, mas que saiamos com o coração transformado, tocado pelo teu Espírito Santo e pela tua palavra, poderosa palavra. Pois tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele merece. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta que parece besta, mas de fato é muito necessária. Quantos aqui gostariam de, depois da morte ou depois da volta de Jesus, entrar no reino dos céus? Quem aqui gostaria de, depois da morte ou quando Jesus voltar, poder entrar no reino dos céus? Levanta a mão bem alto, dizendo: eu gostaria. Quando a hora chegar, eu queria entrar no reino dos céus. Quantos gostariam? Glória a Deus. Que bom que todos gostariam. Mas quantos aqui poderiam me dizer o que é necessário alguém fazer para entrar no reino dos céus? Nós queremos entrar, não queremos? Nós gostaríamos de estar lá quando o tempo chegar, não gostaríamos? Mas o que é preciso fazer, Pastor Tiago, para entrar no reino dos céus? Será que só chamar Jesus de Senhor com a boca vai ser suficiente para ser salvo? Ou temos que fazer algo a mais para isso? Certa vez Jesus pronunciou algumas das palavras mais importantes de toda a Bíblia, e elas foram as seguintes: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.
De acordo com o próprio Jesus, então, só vai entrar no reino dos céus quem fizer a vontade do Pai. Não basta dizer, não basta chamá-lo de Senhor. Para entrarmos no reino dos céus, nós precisamos fazer parte do grupo daqueles que fizeram a vontade de Deus aqui na terra. Porém, a pergunta é: pastor, como é que eu consigo fazer a vontade do Pai aqui na terra? Se só vai entrar no céu quem fizer a vontade de Deus, eu quero ir para o céu. O que eu não sei é como eu vou conseguir fazer parte desse grupo do qual Jesus falou, desse grupo que vai ser salvo, o grupo dos que fizeram a vontade do Pai. Se você tem dúvida se você está fazendo a vontade de Deus ou não, e se você está caminhando para o céu ou não, que bom que você está aqui essa noite, porque é justamente sobre isso que nós iremos meditar na noite de hoje. Para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Evangelho segundo escreveu Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 21. Nós iremos meditar apenas nos versos 28 a 32. Se tem alguém perto de você que não trouxe uma Bíblia, está nos visitando, se aproxima dessa pessoa, empresta a sua Bíblia para ele, ou quem está na mídia pode colocar também os versículos para quem está nos visitando. Aproveito para dar as boas-vindas a todos e desejar que o nosso Senhor abençoe a sua vida e toda a sua família. O tema da mensagem de hoje é como estarmos entre aqueles que fazem a vontade de Deus. Como podemos estar entre aqueles aos quais Jesus vai dizer que fizeram a vontade de Deus? Aqui em Mateus capítulo 21, eu quero ser bem breve essa noite. Nós iremos descobrir 3 verdades sobre como podemos estar entre esses que fazem a vontade de Deus. E a primeira verdade que eu encontro aqui é que para estarmos entre aqueles que fazem a vontade de Deus, nós precisamos ir além de apenas falar. Se nós quisermos ir para o céu, fazendo a vontade de Deus, aquilo que Deus planejou para nós, nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que parar de só falar. Nós temos que parar de apenas falar. Pastor, quer dizer que falar é errado? De forma nenhuma. Falar não é errado, tanto é que nós passamos boa parte do culto de hoje fazendo o quê? Falando, cantando, orando, dizendo amém, dizendo aleluia. Deus quer que nós falemos. Porém, apenas falar não agrada ao nosso Pai. Deus não se agrada de quem só fala. Inclusive, esse foi o erro do primeiro filho, que Jesus cita aqui nessa parábola tão curta. Olha os versos de número 28 e 29. Jesus conta uma parábola aqui, uma parábola curta. E ele começa falando sobre o filho. Verso 28 diz: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém, não foi. Percebam que esse primeiro filho, ele falou o que ele deveria falar. Quando um pai chega para o filho e dá uma ordem, o que o pai quer ouvir do filho? Uma concordância, um sim, um amém. Então esse filho falou exatamente aquilo que ele deveria falar. O pai disse: Filho, vai trabalhar na vinha. E ele disse: Sim. Ainda chamou de Senhor. Ele usou palavras
bonitas, ele usou palavras agradáveis. E qual foi o erro dele, pastor? O erro dele foi que ele só fez isso. O erro dele foi que ele falou e só. Não foi o que ele falou, foi porque ele não foi além de falar. E só falar não nos faz agradar ao Pai. O nosso Pai não se agrada apenas de palavras. O nosso Pai não se agrada apenas de promessas. O nosso Pai não se agrada apenas de elogios, apenas de louvores. Por exemplo, certa vez, Jesus fez a seguinte pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que vocês me chamam de dono da vida de vocês, mas vocês não me obedecem? Vocês não fazem o que eu quero. Em outras palavras, porque vocês apenas falam. Nós não faremos a vontade de Deus só falando. Por exemplo, é bem provável que no final do ano passado nós tenhamos feito promessas para Deus. Por exemplo, eu vou ler a Bíblia toda no ano que vem, eu vou orar mais, eu vou te buscar mais, eu vou congregar mais, eu vou te obedecer mais. É muito comum fazer promessas no final de ano. Mas como é que estão essas promessas no dia 15 de janeiro de 2023? Como é que estão as nossas palavras do ano passado, agora, no comecinho do ano? Será que nós estamos fazendo o que prometemos para Deus? Outro exemplo, essa parábola fala sobre trabalho, não é? Será que não tem alguém aqui que na hora do sufoco prometeu para Deus que se Ele agisse, se Ele livrasse, se Ele curasse, ia servi-lo ainda mais, ia trabalhar para Ele ainda mais? Será que não teve alguém aqui que na hora da dificuldade, na hora que queria algo de Deus, pediu algo a Ele, fazendo a promessa de trabalhar mais para Ele? Mas aí o sufoco já passou, a cura veio, a libertação, a bênção, e trabalhar mais que é bom? Nada. Ou será que não tem alguém aqui que em algum momento da sua vida disse assim para Deus: meu Deus, eu vou te servir para sempre? Só que aí vieram as lutas, vieram as dificuldades, vieram as desilusões, vieram as decepções, e o para sempre já acabou. Parou de servir, ou talvez nem começou. Se nós quisermos fazer a vontade de Deus, nós temos que tomar uma decisão, a decisão de parar, de só falar. Porque eu sei que é muito fácil apontar o dedo para os políticos e reclamar porque eles não estão cumprindo as promessas deles para o eleitor, quando nós muitas vezes não estamos cumprindo as nossas promessas, e não é para o eleitor, não, é para o próprio Deus. Quer fazer a vontade de Deus? Não fala apenas. Não cometa o erro do primeiro filho, que só prometeu, mas não cumpriu.
O pai disse: vai trabalhar na vinha. Ele disse: eu vou, Senhor. Vou. Que resposta! Mas não foi. Não sejamos assim. Não sejamos daqueles que falam e não obedecem. Pastor, o que eu tenho que fazer então para conseguir ser parte do grupo dos que fazem a vontade de Deus? Nós temos que agir que nem o segundo filho. E sabe o que foi que o segundo filho fez? Sabe o que nós aprendemos com o segundo filho? Que para estarmos entre aqueles que fazem a vontade do Pai, nós precisamos nos arrepender dos nossos erros. Nós, como é? Oi? Não ouvi. Sim. Então, nós temos que seguir o segundo filho. Não, o primeiro errou. Não, o primeiro errou. O primeiro se arrependeu. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. O primeiro falou, mas não foi. Ele não cumpriu aquilo que disse. Mas de vocês está diferente, né? É porque a minha Bíblia é diferente. Às vezes tem uma versão errada mesmo, né? Tem diferente as traduções. Eu não estava entendendo por causa disso. O primeiro se arrependeu. Então agora você vai entender que um dos filhos apenas falou. Por isso você estava olhando para mim estranho, né? Qual é a versão de vocês? Qual é? É? Meu Deus. Sabia que tinha essa Bíblia? Então, nós temos que agir que nem na minha Bíblia o segundo, na de vocês o primeiro. Amém? E o que foi que o primeiro fez na de vocês e a minha o segundo? Agora vai ser assim até o final. Nós temos que nos arrepender dos nossos erros. Alguém lê para mim, só para eu entender aqui direitinho. Alguém que tem essa versão diferente, lê para mim. Esse é o segundo, o primeiro. Vai trazer ali para mim. Essa é novidade para mim, né? Pegar até 2 Bíblias hoje. Pode deixar aqui? Obrigado. Deixa eu ler aqui então. Deixa eu ver que versão é essa. Mateus 21, verso 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse: eu vou, Senhor, e não foi. Interessante. Só muda a ordem. A ordem dos filhos não altera o produto, ok? Realmente na minha está diferente. Então, irmãos, o que é importante aqui é nós entendermos as verdades que esse texto quer nos ensinar. E a primeira verdade é que nós não vamos agradar ao Pai apenas falando. Um dos filhos apenas falou e não cumpriu. E nós não podemos seguir o exemplo desse filho. Nós temos que seguir o exemplo do outro filho. Não importa se é o primeiro ou o segundo. Nós temos que seguir o exemplo dele. E o que é que esse outro filho nos ensina? Que para que nós façamos a vontade do Pai, nós precisamos nos arrepender dos nossos erros. Precisamos nos arrepender dos nossos erros. Verso de número 30 na minha Bíblia, e na de vocês é o 29. Pronto, a do bichada é de crente, né? É igual a minha. Estou brincando, todos é de crente. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero.
depois arrependido foi. No verso 29, lá de alguns, diz assim: ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Glória a Deus. Irmãos, olha que atitude interessante desse pai, não é? Um pai que, na minha versão, começa falando com o filho, e o filho não faz o que ele quer. O que é que o pai faz? O pai não desiste. O pai não para por ali. O pai não fala apenas com o filho. O pai vai para o outro filho também. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus ama a todos. E o nosso Deus quer se dirigir a todos. E se um não quer, Deus vai dar oportunidade para outro. Assim também devemos ser nós. Às vezes nós ficamos tristes, porque nós queremos dar algo a alguém, nós queremos transmitir uma palavra a alguém, e esse alguém não recebe. Às vezes alguém da família, às vezes um filho. E aí nós queremos desanimar por causa disso. Mas precisamos entender que se um não quer, vamos tentar novamente, vamos tentar com o outro, vamos tentar mais uma vez. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando, a não desistir, mas a tentar de todas as formas possíveis. Então o pai se dirige a esse filho, e ele diz a mesma coisa para os dois, porque ele é justo. Ele vai dar a mesma oportunidade para os dois. Só que aí o primeiro, aliás, um dos dois, acaba agindo de forma diferente. Um dos dois acaba agindo de forma diferente do outro. Em que, pastor? Ele age diferente. De pronto, de cara, ele diz logo: não quero. O pai dá uma ordem para ele, manda ele ir para a vinha, e a primeira coisa que ele faz é desobedecer ao seu pai. E sabe de quem foi que eu lembrei quando eu vi isso aqui? Eu lembrei de mim. Quantas vezes Deus me propôs algo, quantas vezes Deus me ofereceu algo e eu rejeitei. E eu disse: não, Senhor, eu não quero, eu não aceito, eu rejeito a tua vontade na minha vida. E eu creio que não apenas eu, todos nós que aqui estamos, quem reconhece que já desobedeceu a Deus? Quem aqui reconhece que já foi rebelde para com o Senhor, para com aquilo que Deus te ofereceu, para com aquilo que Deus mandou você fazer? Quem reconhece que já foi que nem esse filho aqui? Disse logo: eu não quero, Senhor, eu não aceito, eu não vou fazer. Talvez tenha alguém aqui que nesse exato momento está sendo rebelde contra o Senhor. Neste exato momento sabe, tem a consciência de que está fechando o coração para Deus. Porém houve outra atitude na qual esse filho foi diferente do outro. Qual foi, pastor? Ele não permaneceu no erro. Ele caiu em si. Ele se arrependeu e ele foi obedecer ao seu pai. Sabe o que eu aprendi com isso, meu irmão, minha irmã? O mais importante não é o que nós fizemos no passado. O mais importante é o que eu e você faremos do passado. Não é o que nós fizemos dias atrás, meses atrás, anos atrás, mas é o que nós faremos com aquilo que nós fizemos. É se nós vamos continuar cometendo os mesmos erros do passado, ou se nós vamos partir, ou se nós vamos deixar de fazer aquilo que nós fazíamos. Em outras palavras, o mais importante não é como você começa, mas como você termina. Não é o que você faz no começo, mas o que você faz depois. Porém, sabe qual é o nosso problema? Estava meditando sobre isso e eu inventei uma palavra que eu não sei nem se eu vou conseguir dizer. O nosso problema é que nós somos arrependifóbicos. Nós somos arrependifóbicos. O que é isso, pastor? Nós temos fobia
ao arrependimento. Nós temos medo de nos arrepender. Nós temos aversão. Sabe por quê? Porque alguém colocou na nossa mente que arrependimento é coisa de gente fraca. Só se arrepende quem é fraco. Forte mesmo é aquele que se tranca na sua decisão e aguenta até o fim, dando errado ou não. Esse aí é que é o forte. Quando na verdade, a palavra de Deus nos ensina que o arrependimento é a segunda melhor coisa que alguém pode fazer com o pecado. Porque a primeira é não cometer. Mas a segunda melhor coisa que alguém pode fazer com o pecado é reconhecer que errou e se arrepender do que fez e mudar de vida. Então, para quem acha que arrepender-se é um erro, Jesus vem com a sua graça, Jesus vem com o seu amor, e olha o que ele diz no verso de número 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Quem é que faz a vontade do Pai? Quem foi que Jesus disse que fez a vontade do Pai? Aquele que se arrependeu. Como é que nós fazemos a vontade do Pai? É quando mantemos a nossa fachada, é quando fazemos parecer que está tudo bem, que não erramos coisíssima nenhuma, ou é quando deixamos que Ele quebrante o nosso coração até o ponto de dizermos, Senhor, eu errei e por isso eu me arrependo. Jesus abre a boca aqui para dizer que quem fez a vontade do Pai foi aquele filho que começou errado, mas depois voltou atrás. Começou no erro, rejeitando, pecando, mas depois disse, não, eu não posso fazer isso com meu pai, eu tenho que voltar atrás, eu tenho que me arrepender, eu tenho que fazer o que Ele quer da minha vida. E aí ele completa dizendo, em verdade eu vos digo, que publicanos, ou seja, cobradores de impostos, e meretrizes, ou seja, prostitutas, estão na frente de vocês no reino dos céus. Ele está falando de publicanos e meretrizes que continuam no erro, não. Ele estava falando de publicanos e meretrizes que estavam se arrependendo. E o que é que o arrependimento faz comigo e com você? Você percebeu aqui? O arrependimento nos coloca na frente da fila. Nós que estávamos lá atrás, rejeitados por todos, e nos arrependemos, Jesus disse, eles estão na frente de vocês, no reino dos céus. O arrependimento coloca o pecador na frente da fila da graça de Deus. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender. Então olha a graça de Deus aqui. Se Jesus disse que tinha esperança de salvação para publicanos e meretrizes, quem somos nós para dizermos que Ele não pode nos salvar? Quem somos nós para dizermos que Ele não pode nos transformar? Ele pode sim, se nós abrirmos o nosso coração, se nós nos arrependermos. Aqui existem, portanto, dois tipos de pessoas: aquelas que erram e que juram de pé junto que não precisam se arrepender de nada, e aquelas que erram, mas reconhecem que erraram, pedem perdão e se arrependem dos seus pecados. Em qual desses dois grupos você está? No grupo dos que erram e mantêm o erro, ou no grupo dos que erram, mas se arrependem? A resposta para essa pergunta diz se você vai entrar no céu ou não.
Portanto, para fazermos a vontade do Pai, nós precisamos primeiro pararmos de apenas calar, como um dos filhos fez. Precisamos sim nos arrepender dos nossos erros, como o outro filho fez. E para concluir, para estarmos entre aqueles que fazem a vontade do Pai, nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Verso de número 31. Na verdade, no meu é o 32, no de vocês, de alguns é o 31. Diz assim: porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes. Mas, olha porque Jesus falou dos publicanos e das meretrizes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Precisamos entender que João Batista era um pregador da palavra de Deus. Então podemos dizer que João Batista representava a palavra de Deus. O que Jesus está dizendo então é que o que diferenciava os publicanos e meretrizes de um lado e os fariseus do outro é que os publicanos e meretrizes acreditaram na palavra de Deus, mas os fariseus não acreditaram. A diferença entre nós, entre os seres humanos, é porque uns vão receber a palavra acreditando nela, e outros vão duvidar da palavra e irão rejeitar. O que é interessante, até engraçado, é que hoje em dia algumas pessoas estão abrindo a boca para dizer: não, mas eu não preciso ouvir Deus me falar através de outro ser humano. Eu não preciso ouvir a palavra de Deus através de outro ser humano. Aqui ele está falando de João Batista. O que é engraçado é que as pessoas que dizem isso acreditam nisso porque ouviram outro ser humano dizer. Eles acreditam que não precisam ouvir outro ser humano porque foram para a internet e ouviram um ser humano dizer que eles não precisam ouvir outro ser humano. A questão é em quem você decide acreditar: naqueles que pregam a palavra de Deus ou aqueles que duvidam da palavra de Deus. Aqui nós vemos a diferença entre quem será salvo e quem não será. A pergunta, portanto, é: o que você está fazendo com a palavra de Deus? Você está acreditando nessa palavra que está sendo pregada hoje ao teu coração? Ou você está simplesmente rejeitando? Agora mesmo no seu coração, você está recebendo o que Deus está dizendo para você por meio da palavra dele? Ou você está fechando o seu coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Essa noite nós vimos uma atitude que nós precisamos deixar de tomar para fazermos a vontade de Deus. Nós precisamos deixar de ser pessoas que apenas falam. E nós vimos duas atitudes que precisamos começar a tomar a fim de fazermos a vontade de Deus. Quais são elas? Precisamos nos arrepender dos nossos erros e precisamos decidir acreditar na palavra de Deus, na palavra que servos de Deus estão transmitindo aos nossos corações. Quantos nessa noite irão tomar a decisão certa? Curve sua cabeça e reflita em seu coração. Quantos essa noite decidem fazer a vontade do Pai em todas as áreas da sua vida? Não apenas em algumas, não apenas na maioria, mas em todas as áreas da sua vida. Quantos aqui vão decidir acreditar no que a palavra de Jesus está dizendo ao teu coração? E o que a palavra de Jesus está dizendo é que sim, pecado pode ser perdoado, sim, pecadores podem ser transformados,
Mas para isso é necessário que haja confissão, para isso é necessário que haja quebrantamento, para isso é necessário que haja arrependimento. Quantos decidem começar a cumprir algo que prometeu no passado e parou de fazer, ou talvez nem começou, mas hoje Deus te trouxe aqui para te dar a oportunidade de cumprir aquilo que você prometeu, aquele voto que você fez de dedicar a sua vida ao Senhor. Se Ele te livrasse do perigo, se Ele te livrasse da morte, se Ele te concedesse aquela cura, lembra quando você estava lá? E Ele te trouxe aqui porque Ele quer que você cumpra aquilo que prometeu para Ele. Quantos aqui querem aceitar o chamado de Deus? O que eu sei é que, para quem acha que não errou, para quem decide continuar no erro, não tem esperança de salvação. Mas para quem reconhece que errou, mas não quer continuar no pecado, a graça de Deus está aqui. Para quem reconhece e se arrepende, há caminho de salvação. E eu comecei dizendo que naquele grande dia, quem fez a vontade do Pai vai entrar no reino dos céus. Mas não é só para aquele dia que fazer a vontade do Pai vai ser bom, não. Hoje mesmo, sabe como? Jesus elogiou quem fez a vontade do Pai. Mas para quem não fez, para quem endureceu o coração, sabe o que vem por aí? Nos versículos seguintes: mais repreensão de Jesus. Você quer mais repreensão de Deus na sua vida? Você quer mais carinho de Deus? Você quer mais disciplina de Deus? Eu não quero. Se você também não quer, faça a vontade do Pai agora. Quero convidar o grupo de louvor aqui à frente, enquanto nós estamos entoando louvor ao Senhor. Eu quero dar a oportunidade para você que está tomando uma decisão esta noite, uma das decisões que eu citei. Não pense que você vai tomar essa decisão diante dos homens, também diante dos homens, mas principalmente diante do teu Deus. Se Ele estiver falando ao teu coração agora, fala com Ele, diz para Ele: Senhor, eu te rejeitei. Por alguns momentos da minha vida eu disse não para Ti, e eu colhi as consequências disso, a Tua repreensão, Senhor, a Tua disciplina na minha vida. Mas eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para reconhecer o meu erro e para dizer que eu não quero mais continuar com ele. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados, e eu acredito na Tua palavra. Eu acredito na Tua promessa de amor, na Tua promessa de salvação. Se tem alguém aqui essa noite tomando uma destas decisões, alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, ou alguém que já tinha aceitado Jesus, mas acabou se afastando dele, e hoje vê que chegou o momento de se reconciliar, arrependa-se, não permaneça no erro, volte para os caminhos do Senhor. Talvez Deus fez um chamado na tua vida, e esse chamado está adormecido, mas hoje Ele voltou a queimar forte no teu coração, e você não sabe como isso vai acontecer, mas você quer cumprir a vontade do Pai na tua vida. Enquanto estamos adorando ao Senhor, se você está tomando uma decisão que agrada a Ele esta noite, quero convidar você a sair do seu lugar e entregar a sua decisão aqui no altar, no qual no final nós iremos orar. Vamos adorar o Senhor.